Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um episódio do Voz em Midi. Lembrando que a Voz em Midi é a palavra de Deus. Amém? E nós aqui estamos sempre num bate-papo sobre um assunto pertinente, não daquilo que nós imaginamos, mas do que a Bíblia fala. E hoje nós temos um tema muito interessante, uma verdadeira história maravilhosa sobre a obediência, sobre profeta, sobre como posso falar para você? Sobre narcisismo. Vamos falar sobre algo muito importante e destrutivo na vida de alguém. Narcisista. É interessante. Mas tudo dentro da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia, tá? Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E vamos hoje, juntamente com o pastor Gé, nós abrimos as Escrituras Sagradas em 1 Reis, capítulo 13. Deus enviou um homem de Judá até Betel com uma ordem absoluta: protestar contra o altar de Jeroboão e não se contaminar com a hospitalidade daquele povo. Ele cumpriu o mandato. O altar se fendeu, a mão de Jeroboão secou. Ele venceu 99% da missão. Mas, no caminho de volta, cansado, assentou-se debaixo de um carvalho. Ali apareceu um velho profeta. Esse profeta não tem nome. A Bíblia vai falar sobre velho profeta e não falso profeta. Falar de um velho profeta. Um narcisista, para falar mais sinceramente, que vivia o quê? As sombras. Interceptou este homem que Deus havia enviado com uma mentira. Ele disse que um anjo que Deus tinha enviado e autorizou ele a sentar à mesa, a voltar para Betel e sentar à mesa com ele, comer-se com ele. Um homem mentiroso. O homem de Judá, mesmo ciente, repetindo que ele não deveria voltar pelo mesmo caminho, não poderia comer nem beber nada naquele lugar, cedeu, voltou, né? E ali mesmo aquele homem mentiroso, o velho profeta mentiroso, sabe aquele que você já ouviu muito em alguns cultos e tem ouvido muito, inclusive nesses cultos de internet, pseudo-pastores, né, pastor Gé? Falando, eis que eu, Deus, te digo. Esse velho profeta usou essa frase, dessa forma. Eu acredito que esses pastores aí, ou essa moda, vamos dizer assim, começou, acho que esse pessoal lendo esse texto, né? E a consequência foi o quê? Esse homem de Judá, que foi a Betel, que cumpriu a missão e cedeu a este velho, morreu. Deus usou a boca do próprio velho para falar sobre o juízo que viria esse homem pela desobediência. Mas o interessante de tudo isso é que esse homem acabou aceitando, inclusive, um jumento como transporte para retornar. O texto vai falar que um leão matou, mas não consumiu, não dilacerou. E mais intrigante ainda, que este leão ficou prostrado próximo ao cadáver juntamente com o jumento. O leão não matou o jumento, não comeu o jumento, não matou o homem de Judá e também não comeu. Ficou ali parado. Pessoas passaram e viram a cena. Então, esse leão ficou guardando o corpo como sentinela de um juízo divino. E num ato final de pura patologia narcisista, o velho profeta pediu para ser sepultado ao lado dos ossos desse homem de Deus, confirmando essa união sinistra. Isso está em 2 Reis 23, cumpriu-se ali através do rei Josias, que já tinha assumido
o seu poder. Então hoje nós vamos desmascarar esse sistema, né, Pastor Gé? Sim. Pastor Gé, vamos começar. Aliás, fale com os nossos seguidores. A paz do Senhor Jesus, a paz seja de Deus, seja na sua vida, seja no seu lar. E hoje estamos aí nesse tema bastante profundo que liga um alerta em nossa vida, um alerta espiritual também, não somente para nós, para também nosso lar, para todos aqueles, né, que realmente querem conhecer da palavra de Deus, querem ter um contato e uma intimidade com Deus. Pois muitas vezes nós nos achamos experientes demais e caímos em algumas ciladas. É complicado. Pastor Gé, vamos à pergunta. Como você vê a tentativa atual de tornar a missão cristã algo diplomático ou palatável? Esquecendo que Deus continua sendo zeloso com o que ele ordena. Sim. Malaquias 3:6 vai dizer, o próprio Senhor vai dizer que ele é Deus, ele não muda, né? Ele não muda quem ele é, ele não muda o seu caráter, ele não muda a sua moral, ele não muda realmente toda a sua essência. E muitas vezes o crente, o cristão, dependendo de quem for, quer tornar a palavra de Deus mais leve, né? Muitas vezes falando aquilo que Deus não mandou falar, ou acrescentando aquilo que Deus não mandou acrescentar, tirando aquilo que Deus não mandou tirar, tornando mais palatável, né? A palavra, muitas vezes é uma palavra de correção que não tem o que fazer. É uma palavra de correção e pronto. Não, eu vou fazer Vamos assim, enfeitar. vou enfeitar, falar assim, deixar mais bonitinho, porque assim a gente vai ganhar mais ouvintes, assim a gente vai ganhar mais membros, fugindo da característica do que é realmente a palavra de Deus. Porque a palavra vai dizer, né? Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece. Né? Ela vai permanecer para sempre, independente de como queiram mudar. Só que aí é, como a gente citou em alguns episódios passados, né? Romanos 1. As pessoas estão convertendo a verdade de Deus em mentira, estão pervertendo a palavra de Deus. Exatamente. É o que precisamos entender. E o que precisamos entender é que Deus não envia ninguém para fazer média. Não. E o que nós estamos mais vendo aí é média, né? São shows, né? São shows, são média. É afagar o ego das pessoas. O homem de Judá, a Bíblia também não dá nome para esse homem. Só fala do homem de Judá, Abetel, um homem de Deus. Então, o homem de Judá foi um protesto vivo. Quando nós, como igreja, tentamos suavizar o que Deus determinou como absoluto, nós não estamos sendo amorosos. Esse que é a confusão. Que quando vem uma palavra dura, Sim. as pessoas já radicalizam. O pastor ele é radical, o pastor está jogando em direta. Mas a palavra de Deus não é para fazer média. As pessoas estão confundindo autoridade, respeito e obediência, né, com ataque pessoal. Por quê? Está contaminado já com o mundo, né? Então, nós estamos sendo coniventes, muitas vezes agindo dessa forma, com a apostasia. Essa apostasia que acontecia em Betel. Se o altar precisa ser fendido, não é hora de buscar alianças, é hora de quê? De cumprir a ordem. Qual é a ordem de Deus? É necessário buscar essa ordem. Custe o que custar. Custe o que custar. O altar ele tem que ser restaurado. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Custe o que custar. Porque muitos estão aí afagando o ego de pessoas. Pessoas que realmente não entenderam o que é servir a Deus. E estão com palavras suaves, maleáveis, cheias de média para segurar pessoas dentro da igreja. Sim, a própria palavra, né, vai dizer que Jesus, em um determinado momento, ele está pregando, e aí acham muito dura aquelas palavras e começam a ir embora. Mas em nenhum momento Jesus olhou e falou assim, não, fica, eu vou falar de uma maneira mais agradável. Não, Jesus olhou para os seus discípulos e falou, vocês querem ir embora também? Podem ir. Por quê? Porque ele não vai mudar a sua essência, ele não vai mudar aquilo que está sendo dito. Paulo mesmo, né, ele, nas suas cartas, ele vai escrever dizendo, olha,
Se eu entristeci vocês pelas minhas palavras, são as palavras, eu não vou mudar. São as palavras, não tem como mudar. Sim. Porque toda a palavra de Deus é ensino, é confronto, é mostrar uma realidade de que nós somos, né, não somos merecedores. A palavra de Deus mostra isso, que não somos, mas a graça e a misericórdia nos alcança. E quando nós queremos bajular, fazer, né, fazer para agradar, isso fere a própria palavra de Deus. As consequências vêm. E o interessante desse texto que vai dizer que o altar estava em Betel. Betel significa casa de Deus. Nem todo altar que está na casa de Deus é de Deus. E Betel, casa de Deus, e Betel fica no centro, de Canaã, no centro da promessa, da terra prometida. Sim, porque nem todo altar que está na casa de Deus é de Deus, não por conta do altar em si, mas a intenção do coração da pessoa. A intenção é de quem está ali, igual o rei, ao invés de oferecer sacrifícios para Deus, adorar a Deus, fazia para ídolos. Usava aquilo que era de Deus para o seu ego e para outros deuses. Olha, esse homem que saiu de Judá para Betel, esse homem de Deus, ele cumpriu 100% da missão até encontrar uma sombra. Até encontrar o carvalho. Encontrando o carvalho, a sombra, ele perdeu 1%. E por quê? E aí eu pergunto pro pastor Gé. Vê só, 1%, guarda aí no seu coração, 1%. Pastor Gé, a igreja de hoje tem caído justamente onde o profeta caiu. No conforto, debaixo do carvalho. Sim. O cansaço que nos faz abrir brecha é esse. Essa é a brecha que está matando muitos. Muito, mas muitos mesmo. O pseudo cansaço. A sombra do carvalho. Então, como manter, pastor Gé, a vigilância quando o peso da caminhada nos tenta a aceitar ou um atalho ou retornar por um caminho que Deus proibiu de fazer? Fazer até um paralelo agora, quando Felipe vai até de encontro de Natanael. Natanael, ele tá descansando debaixo da figueira, né? Tá ali. Boa, essa daí boa. Ele tá descansando. E Jesus manda ele, na realidade, Felipe chama Natanael e tira ele dali de baixo. Sim. E ele vai de encontro a um mestre. Só tô fazendo paralelo reverso, que quando a gente se levanta e vai de encontro, a gente recebe o mestre. Agora, quando a gente faz o contrário e vai descansar, a gente tá longe do mestre, né? E ali, fazer outro paralelo, Jesus, no momento que ele tá no Getsemane, que ele vai orar, ele chama os seus discípulos para orar junto. E aí Jesus ora e volta e encontra eles dormindo. Pessoal, vocês não conseguiram vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro é vigiar. Quando este homem ele senta debaixo dessa árvore, que ele se acomoda, ele deixa de vigiar. Porque ele acha que uma missão feita, uma missão cumprida, dá o direito dele de relaxar. Todo profeta, todo servo de Deus, por incrível que pareça, não tem esse direito. Ele tem que estar atento a todo momento, ele tem que estar vigilante a todo momento. E hoje em dia, as igrejas pregam um Deus apenas de amor, dizendo que tudo é um mar de rosas. Pode aceitar Jesus, é um mar de rosas. Você está na graça. Ou seja, na realidade pregam hoje, sim, não só a graça, a hipergraça. A hipergraça. Né? Pregam a comodidade, enquanto Jesus está falando, levanta e anda, ide por todo mundo, sejam as minhas testemunhas. Olha, se o mundo vos persegue, sabei que primeiro perseguiu a mim, e só há perseguição àquele que está fazendo alguma coisa, não àquele que está parado. Né? Então, é ensinado hoje que você não precisa fazer nada, que Deus ele vai fazer tudo por você. Enquanto o salmista ele vai dizer assim, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Todo mundo quer que Deus faça tudo, mas o confiar e o entregar não faz. E entra nessa linha de comodidade. Então, como sair da comodidade? Primeiro, entendendo que você foi chamado para levantar.
entendendo que você tem um chamado de não ficar parado, né? Não é sentar apenas numa cadeira, não é apenas ouvir. O sentar e ouvir é questão de momento, é para aprender. Mas depois que se aprende, você levanta e faz, você trabalha, né? É dos inícios para você não entrar na comodidade, é trabalhar. Pois é. Bom, não existe, na realidade, obediência parcial. Não. Muita gente se engana achando que porque acertou 90%, 99% do caminho, nessa caminhada, nessa obediência, o 1% restante é tolerável. Vou abrir uma brecha aqui e vou descansar na sombra do carvalho. Mas o 1%, meu irmão, minha irmã, o 1%, guarda isso no teu coração. 1% da desobediência é o lugar onde a morte entra. A morte espiritual e a morte, a consequência, a morte física também. O carvalho, ele é confortável. A sombra é boa, mas ela não é o seu destino. O seu cansaço não é um salvo-conduto. Não é uma desculpa que Deus aceita para você baixar a guarda e aceitar pão de estranhos. Hoje, tem muita gente morrendo espiritualmente, atacando, isso aí eu vou falar depois, morrendo espiritualmente porque está comendo um pão ou comendo pães e se assentando em mesas de estranhos. Eu posso falar algo que pode até gerar polêmica, mas... Vamos pitadinha de polêmica? Nada contra os pregadores itinerantes que saem pregando o evangelho, nada contra quem faça isso. Mas hoje virou esse carvalho. Ser um pregador itinerante virou esse carvalho de comodidade. Você acha isso? Sim, por quê? Hoje eu te convido, vem pregar na minha igreja. Você prepara uma mensagem, eu te dou uma oferta, que você já está esperando a oferta. Hoje os pregadores itinerantes não estão, grande maioria, não é 100%, eu não vou generalizar, não estão indo pregar o evangelho por pregar o evangelho, levar uma palavra de salvação, mas sim esperando receber de volta uma oferta. Vamos pregar na minha igreja? Vamos. Vai ter a oferta? Vai ter o pão depois do culto? Vai ter aquele alimento? Vai me levar para jantar? Vai me levar para comer aquela pizza? As indiretinhas da pizza, né? Isso, né? Então, é a comodidade hoje daqueles que pregam, porque não estão pregando a verdade. E se nós pararmos para analisar, sempre são as mesmas mensagens. O que se troca muitas vezes é um título, o que se troca muitas vezes é uma palavra, os trejeitos, mas sempre são as mesmas mensagens. Que mensagens são essas? Você vai vencer. Você vai vencer. Se aproxime de Deus, mas não se aproxime de uma forma confrontosa, mas sim se aproxime, que Deus ele vai te dar, Deus vai curar. E também você vai vencer, ou quando uma pessoa já conhece a igreja, o povo, tem alguém ali que ele conhece, já vai com a palavra pronta para matar a igreja. Sim. Ele começa a assumir uma postura ou algo que não é dele. É a obrigação e responsabilidade do pastor de exortar a igreja. Não estou falando que Deus ele não exorta na palavra e que a pessoa não pode ser usada por Deus. O problema é quando há a premeditação de atacar a igreja. Vou falar algo aqui que vocês podem mapear e ver se não é dessa forma. Um pregador, você convida principalmente esses pregadores itinerantes que não tem uma vida no altar, nem sequer muitas vezes tem um pastor ali para o guiar, né, que o abençoa, que... Não, e quando tem, é apenas o encosto para dizer Sim, que tem. que tem, né? Pode mapear. Se a mensagem dele não for sobre a mulher do fluxo de sangue, se a mensagem dele não for sobre a mulher de Samaria... Tem nada de novidade, não, né? Se a mensagem dele não for sobre o cego de Jericó, a mensagem dele é: vou aqui falar do problema que tem na igreja. Vou começar pela equipe de louvor. Não vou falar da equipe de louvor, não. Do ministério de louvor, não. Vou falar sobre o ministério das mulheres. Pode mapear. Então virou um centro de comodidade, onde ninguém mais busca uma intimidade com Deus, não busca falar a verdade. Eles jogam uma indireta nos departamentos, né? Sim. E aí a igreja, porque tem as mexeriqueiras, né?
Sim. as fofoqueiras. Porque tem. Tem. Na realidade tem. Aí você vê lá um glória. É, dá glória. A igreja começa a dar glória. Mas não é um glória para Deus. É uma indireta. É o glória porque afirmando para aquele pregador, dando um alimento para esse pregador, de que ali tem problema. Sim. E aí exalta a ego e ele vai lá, ó, mata a igreja. Mata. É um carvalho de comodidade para os pregadores itinerantes, Pois é. né? Que a igreja hoje está vivendo, infelizmente, dessa forma. E aí onde entra? É uma igreja igual Betel, onde o altar não é para Deus. Perfeito. Pastor Gé, eu preciso aqui até mesmo falar sobre esse texto para que as pessoas possam compreender, você que nos segue, inclusive já clica aí, compartilha, tá bom? Para que outras pessoas possam ter conhecimento dessa palavra e do ensinamento que essa palavra nos traz. Esse texto vai falar de um homem, como eu disse no começo, que saiu de Judá até Betel com a ordem, com as diretrizes de Deus. E ele precisava pregar contra o rei Jeroboão, que ali havia o quê? Uma apostasia naquela cidade, Betel, sacrificando a outro ídolos, adorando a outro ídolos. Então esse homem ele foi, obedeceu. Interessante que esse homem quando chega ali, ele prega aquilo que Deus mandou pregar. E o rei ele não aceita. Ele não aceita, e inclusive levanta a mão para este homem de Deus. O texto vai falar que a mão dele ali secou. Secou, ao ponto dele não conseguir mover a mão, não conseguir mover o braço. E aí ele clama para esse homem de Deus, para que ore, para que Deus restitua a mão dele. Esse homem de Deus, ele ora. E o texto vai falar que prontamente a mão foi curada e esse homem conseguiu movimentar. Bem, cumpriu-se a mensagem. Esse homem, então, obedeceu que ele não poderia voltar pelo mesmo caminho que veio. Ok? E ele seguiu o caminho. Tinha o filho, ali o texto vai falar, que os filhos do velho profeta, não falso profeta, um velho profeta. Chegou em casa e contou, este velho profeta ficou uriçado. Sele meu jumento. Sele meu jumento. E foi ao encontro, foi atrás. Perguntou que caminho que ele tomou e foi atrás. E encontrou esse homem de Deus sentado debaixo da sombra de um carvalho. Esse homem, esse velho profeta, disse assim: eu sou profeta como tu. E um anjo do Senhor me disse que você deve voltar comigo e para minha casa. Vamos comigo? Eis que Deus, o Senhor falou, usou minha boca para falar. E esse homem fez o quê? Desobedeceu, porque Deus falou que não era para voltar para aquela cidade, não era para voltar pelo mesmo caminho. Entendeu? Não era para se assentar, não era para comer, não era para beber. Mas o homem chegou, fez o quê? Ofereceu o próprio jumento dele selado para esse homem voltar. Voltou, sentou à mesa. E ali este homem, esse velho profeta mentiroso, enganador, porque Deus não havia falado nada, foi tomado por Deus. E Deus usou a boca desse mentiroso para fazer o quê? Profetizar juízo sobre o desobediente. Sobre aquele homem que concluiu 99% da missão. Sim. E o juízo era morte. Né? E aí nós estamos vendo que não só isso. Aquele homem, então, voltou, o velho profeta deu uma jumenta selada para ele e ele voltou pelo mesmo caminho. Foi onde quando ele encontrou o leão, que o matou, mas não devorou. O leão ficou guardando o cadáver e o jumento também do lado do leão. É uma história intrigante, porque a própria natureza fez a palavra de Deus se cumprir. Em onde me lembra o texto na Bíblia que fala: se você não clamar, até as pedras clamarão. Ou seja, a natureza, a criação de Deus vai falar em favor de Deus. Então, nós estamos vendo aqui, por que esse velho profeta fez isso? Por que ele mentiu? É característica do velho profeta e não do falso profeta. O velho profeta de hoje. E nós vamos ver aqui. Por quê? Agora nós vamos compreender por que esse homem agiu dessa forma. Que é o narcisismo do velho profeta. Pastor Gé, como o obreiro pode identificar essa manipulação que usa a capa de profeta para destruir quem está em pleno propósito? Primeiramente, como a Bíblia nos ensina, buscando os dons espirituais, o dom de discernimento, avaliar
aquilo que é de Deus ou aquilo que não é de Deus. Analisar, como diz a palavra, o espírito, se é o espírito de um homem ou se é o espírito de Deus, ou se é demônios falando, né? É o primeiro ponto. Ter uma vida de intimidade para realmente saber o que é de Deus. Paulo mesmo ele vai nos instruir dizendo, olha, não acredite nem mesmo se um anjo vier pregar um outro evangelho que não seja esse que nós estamos falando, esse seja anátema, né? Ou seja, conhecer realmente a palavra de Deus, conhecer a voz de Deus para não ser enganado. O velho profeta nos remete muito àquelas pessoas que não quer perder a autoridade. É o narcisista, né? Não quer perder o seu posto, porque ele é o profeta e não pode haver outro. E aí, como o obreiro, ele pode identificar, né, essa natureza, ter intimidade com Deus, vivendo uma verdade, né? As pessoas costumam dizer, e até é interessante, fala assim, nossa, mas eu acerto 100%. No primeiro momento que eu falho, vem a pedrada? É 1%. É 1%. É 1%. Falhou em alguma coisa, encontrou alguma sombra. Sim. Somos perfeitos? Não Não, todo somos. mundo erra. Todo mundo erra, mas estamos em busca de ser aperfeiçoado por Cristo, pois a palavra vai dizer que quando nós atingimos a estatura do homem perfeito, nos encontraremos com ele. Então nós precisamos sempre dar o nosso melhor, dar os 100% sempre. É aquela velha história, né? Levanta a mão aí levanta a metade, levanta mais alto. Por que você não fez isso logo no começo? Não entregou o seu 100% no começo? E o obreiro, ele vai aprender isso, ele vai identificar isso quando ele tiver uma vida reta com Deus, fazendo aquilo que Deus está mandando, a obra de Deus, seguindo a palavra de Deus, como foi dito para o profeta. O profeta ele só precisava obedecer, seguir a palavra de Deus e não fazer nada além daquilo que está na palavra, não enfeitar, não querer fazer com as próprias pernas, porque muitas vezes em uma ordem, né? Vou colocar assim, Deus ou autoridade constituída por Deus falando assim, olha, vai lá, abre a porta e deixa o trinco aberto. A pessoa vai, ela abre a porta, deixa o trinco aberto e ela fala, mas e se eu fizer isso daqui? E se eu abrir um pouco a mais? Será que eu vou ganhar alguma coisa em troca? Será que eu vou ser mais reconhecido? E se eu colocar um tapete aqui? Uma ordem não foi essa. As pessoas, infelizmente, querem fazer além daquilo que foi proposto, além daquilo que foi pedido, sem ser necessário e querer levar crédito por isso. Entendi. E o obreiro, ele não pode levar crédito pela palavra de Deus. O crédito é tudo de Deus. A honra A e a honra é de glória Deus. para Deus. Deus. O Sempre. grande problema hoje é que nós temos muitas informações, né? Sim. E as pessoas hoje estão comendo de tudo, em qualquer lugar, ouvindo tudo. Ah, E aí, quando algo não sai da forma que ele quer, onde ele está, a primeira coisa que ele faz é buscar uma sombra em outro lugar. Paulo ele vai dizer assim, né? Não sejam como alguns que estão deixando as suas congregações, né? Estão deixando o seu lugar de comunhão, porque assim a Bíblia nos relata que existem as suas bandeiras, existem as 12 tribos, cada tribo com a sua organização, cada um com seu departamento, cada um com a sua função. Não é Certo. diferente na igreja, né? As igrejas. Existem diversas placas de igreja e cada um foi chamado para aquela determinada placa, aquela congregação. E aí hoje, muitas vezes a pessoa acha que deixar a congregação é sair da igreja em outra igreja. Não. Muitas vezes é você colocar em um canal e escutar algo que não condiz com aquilo que você aprende na sua congregação. Porque uma coisa é você aprender a palavra de Deus, outra coisa é você querer aprender e seguir doutrinas de outros. É isso aí. Bom, aqui nós falamos do narcisismo do velho Sim. profeta. Do velho e não do falso. Lembre-se O disso. velho. O porquê do velho. E por que o homem de Judá não tem um nome, não é chamado na Bíblia como profeta? Por quê? Porque Deus ele quer deixar uma resposta, né? Deus ele quer nos marcar com o entendimento sobre a obediência e sobre a sombra, o conforto. E o que nós encontramos quando não concluímos a missão 100%. Que a missão desse homem seria o quê?
seria ir lá, pregar contra a apostasia que estava tendo em Betel, contra o altar que Jeroboão sacrificava, e voltar por outro caminho e chegar até Judá novamente. Ok? Ele fez tudo isso até encontrar o carvalho. Quando nós, ali no nossa caminhada, nós encontramos uma forma de conforto, uma sombra, o inimigo ele vai fazer o quê? Vai montar uma tenda ali no nosso derredor. Porque a brecha está pronta. Sim. E o inimigo ele está o quê? Rodeando. A quem possa Tragar. tragar. E aí ele enviou um enviado dele, o velho profeta. Que mentiu. Quem é o pai da mentira? Diabo. Pois é. Então aquele homem, o próprio diabo, mentiroso, foi lá e convenceu esse camarada que já, na realidade, o cansaço, a brecha, a fragilidade, o levou a pecar. Porque o inimigo ele vai trabalhar na tua fragilidade. Presta atenção. Qual é a tua fraqueza? A tua fraqueza é o vício, a tua fraqueza é a droga, a bebida, a prostituição. A tua fraqueza pode ser isso. O inimigo, muitas vezes, está dentro da igreja. O inimigo ele vai te oferecer o que é a tua fraqueza. Porque presta atenção, lá em Mateus 4, vai falar de Jesus que foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. E o texto vai falar assim, e teve fome. O inimigo não tentou ele com 10 dias, não tentou ele com 15, não tentou ele com 20. Tentou ele quando ele teve fome. E quando o inimigo apareceu para Jesus, disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha fome, sim ou não? Então ele ofereceu uma forma de saciar essa fome. Uma forma de trabalhar na fraqueza de Jesus. Ele não mudou nada. O inimigo da nossa alma, pastor Jefferson, ele continua trabalhando nas nossas fraquezas. Ele continua trabalhando. E o que vai nos revestir? É o discernimento, o vigiar, o orar, o jejuar, de fato. Porque aquele homem, ele tinha que cumprir essa missão em jejum. Em jejum. Ele tinha que ir e voltar e não comer nada. Nem água, nem pão. Nem água, ele tinha que estar em jejum, porque mortificar, porque o pregar o evangelho, cumprir a missão, irmão, nós precisamos nos libertar de nós mesmos, das nossas fraquezas. E aquele homem, ele foi consumido, né, justamente na sua fraqueza, na sua brecha. Então vai aparecer o quê? O inimigo vai trazer aquele que já é um derrotado, um mentiroso, vai fazer jus do pai da mentira. Então nós vamos ver aqui a marca registrada, pastor Jefferson, desse narcisista, né? A marca registrada desse narcisista é o quê? A pressa. Sim. É o quê? A pressa. Ele não se alegra com a vitória do outro. Não. Ele se apressa para interceptar essa vitória. Ele encheu os olhos quando soube, um invejoso maldito, ele soube que um profeta que Deus usou, Deus operou na vida daquele homem. Ele usa a expressão, eis que te diz o Senhor. Você já ouviu isso nas igrejas? Você já ouviu hoje, principalmente na internet, aqueles pregadores da internet que faz consulta oculta para você mandar um pix, ele te revela? Eis que diz o Senhor. Você já viu isso? Já viveu? Ele não usou isso não como revelação, mas como uma ferramenta de controle. Esse narcisista usou uma ferramenta de controle, que é o que acontece hoje, né? Acontece dessa forma. Então, se a nova profecia de alguém contradiz a instrução que Deus já deu pessoalmente, Deus já havia dado, né, expressamente a instrução para aquele homem, essa pessoa não é um mentor. Não é um mentor. Tem muita gente aí dando mentoria. Ei, toma cuidado. Essa pessoa não é um mentor. É um grande de um desvio, né? Tentando te trazer para a mediocridade dele. Porque ele é uma pessoa medíocre. E aí nós estamos vendo. Eu estou aqui adiantando todo o processo, porque esse velho profeta, o que é o velho profeta, pastor Zé? Oh, meu Deus do céu.
Mas vamos lá, eu chego no velho para explicar por que a Bíblia citou ele como velho profeta e não falso profeta, tá? Vem aí o conforto que mata. Este conforto que nós estávamos falando aqui. Pastor Gé, como podemos ensinar a igreja a desconfiar desses benefícios e facilidades oferecidos por quem vive estagnado no ministério? Eu vou repetir essa pergunta. Eu vou repetir olhando para a câmera aqui, ó. Como podemos ensinar a igreja a desconfiar desses benefícios e facilidades oferecidos por quem vive estagnado no ministério? Interessante. Paralelo de novo. Se a gente olhar esse texto, o velho profeta chama o homem para comer em sua casa. E o homem, ele repete as instruções de Deus. Eu não posso, porque Deus mandou eu ir, fazer e não voltar pelo mesmo caminho. A serpente, ela chega em Eva e faz uma pergunta. A mulher responde a mesma coisa. Eu não posso. A gente vai ver que aquele que está estagnado, ele sempre vai perguntar ou sempre vai falar algo que vai fazer você ir de contra aquilo que Deus mandou fazer, né? Aquele que está estagnado, aquele que está parado, aquele que não quer mais fazer a obra, ele sempre vai usar muitas vezes a própria palavra para você colocar a outra pessoa em contradição, colocar a outra pessoa contra a voz de Deus, contra a igreja, contra os irmãos, os santos da fé, sempre, né? O velho profeta, eu enxergo ele como, sabe aquele pastor que ele não quer ver ninguém acima dele? Aquele pastor que muitas vezes vem um pregador ou dentro da própria igreja tem alguém que tenha mais conhecimento da palavra, ele vai olhar e vai falar, você não. Vamos até colocar, não só pastor, né? Que hoje está uma Não, mania. é isso. As pessoas hoje não querem ser chamadas de pastor muito. Vamos falar sobre o líder. O líder, né? Ele fala, você não. Você não pode ser mais que eu. Você sabe mais da Bíblia, então você vai ficar de escanteio. Você vai ficar de lado. E muitas vezes esse próprio líder vai colocar a igreja contra aquele que muitas vezes foi chamado por Deus. Então, como que a gente pode olhar, né, e nos guardar dessas coisas? A pergunta tá, a resposta está na pergunta: como ficar longe ou como a gente pode aprender a analisar essas situações e não cair nesses engodos, não cair nessas conversas. Tendo intimidade com Deus, eu vou bater sempre nessa tecla, tendo uma intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus e fazendo, obedecendo. O segredo é obediência, obediência à palavra de Deus, porque isso vai acontecer em todos os lugares que nós vamos estar, seja na igreja, seja no emprego, seja em casa, em todo lugar que a pessoa estiver, vai aparecer um velho. Vai Vai aparecer um velho. Vamos trazer aqui para nosso contexto, Sim. dentro do nosso ministério. E no nosso ministério, na IMID, o Ministério IMID, Igreja Evangélica Missionária de Deus, as pessoas têm oportunidade? Todas. Todos. Tem quem não Independente quer. de tempo de igreja? Independente. Tem quem não quer. Porque a palavra de Deus, a gente entende que deve se cumprir. Primeiro, o obreiro ele deve se apresentar. A pessoa que não quer... O obreiro deve se apresentar. Mas já capacitado, né? Sim. O interessante é que muitas vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não tenho uma oportunidade. Você nem aparece na igreja. Na realidade, tem oportunidade. E as pessoas começam bem. E quando começam bem, se mostram, se apresentam, jamais viramos as costas. Não. Porque todos nós, independente de título ou de cargo, somos chamados para uma missão. E de pregar o evangelho a todos. A toda criatura. Essa missão é para todo, não é só para pastor, não é só para evangelista, é para todo mundo. Você pode pregar, talvez você não tenha uma boa oratória, talvez você não consegue entender a Bíblia, mas aí existe o quê? A busca. A busca é o quê? Eu quero aprender. Eu quero estudar. Eu quero. Então, o ministério tem essa liberdade. Não estuda quem não quer, não aprende quem não quer. E todo culto é um aprendizado. Sim.
todo culto Deus vai falar conosco e nos dar direção. E a pessoa até começa bem, chega cheia de vontade, né? Ele tem oportunidade. Pode chegar pastor, presbítero, pode chegar quem for do lado. Mas tem alguns que eles, quando começam a conhecer os bastidores da igreja, né? Eles começam agora a olhar com um olhar diferente e tratar muitas vezes a autoridade, né, como obstáculo. Porque ele acredita que a maneira dele fazer é a correta, mas a maneira de quem Sim. tá lá na frente Aí vem a não. corrupção do coração, ou seja, começa a desrespeitar, desobedecer, mas Deus ele deu a responsabilidade, né, para alguns. Alguns têm ali os seus chamados. Tem chamado que, por mais que você tenha o mesmo título, mas o seu chamado, muitas vezes, é o ajudador, é o pastor que vai abrir uma outra congregação, é o evangelista. O grande problema é que, muitas vezes, que é a autoridade do pastor, que é responsável em administrar tudo. Porque se cresceu uma ideia, disso em todas as igrejas, que todo mundo tem o chamado de pastorear. Todo mundo vai ser pastor. Então, ó, você vai ser o obreiro, você vai começar como obreiro, depois você fica na porta, depois a porta você começa a participar dos bastidores, aí você vai ser ungido a diácono, de diácono a evangelista, de evangelista até chegar a pastor. Tem gente que vai ser chamado para ficar na porta, porque esse é o chamado dele, é a porta, não é pastorear, Sim. né? Ele vem como se fosse uma empresa. Eu vou ali, eu vou começar a me promover, e as pessoas muitas vezes estão com essa ideia na cabeça e começa bem. Só que quando ela vê que a vocação dela não é essa, ela começa a querer mudar a situação para falar, eu quero ser, eu vou ser. Sim. Então existe aquele aspecto. Eu estou chegando na igreja, mas sou conhecedor da palavra, mas eu vi aqui eu me sinto bem e eu quero chegar com todo o gás, aquele primeiro amor, e vamos fazer, né? E o tempo vai passando. E aí a pessoa, ele não está olhando mais para a obra. A pessoa não olha mais para a obra, está olhando para a sua necessidade, Essa é a necessidade. para os seus problemas. Os seus problemas pessoais, ele mistura, coloca tudo numa salada e senta à sombra do carvalho. Então se dedicava, já não se dedica mais, porque muitas vezes o trabalho é mais importante que Deus. Se dedicava, mas não se dedica mais, porque agora o que não era longe no começo, agora se torna longe. Não se dedicava, mas não se dedica mais, porque antes eu não olhava para o custo, para a distância, para estar no ministério. Agora, não, já não dá mais. Por quê? Começou a olhar para os seus problemas, e os seus problemas fez olhar para o quê? Para os bastidores do ministério, segundo a visão da pessoa, e não de fato como que é. Porque em tudo isso daí, o que vai acontecer? O pastor não presta, fulano me ofendeu, as pessoas não gostam de mim. Por quê? Já está fazendo o quê? Tratando as coisas segundo o seu coração de mundo. Começa a ter a atitude do velho profeta. Começa a ter a atitude do velho profeta. Os ataques começam. Mata. Para quem não conhece, fala, o pastor é um monstro. Fulano é um destruidor. Mata. A pessoa se cala, se fecha, some. Porque começa a faltar os cultos, desaparece. Já não tem mais, porque sentou à sombra do seu carvalho. Abriu uma brecha onde o inimigo começou a trabalhar na mente da pessoa. Assim, o velho profeta chega até a pessoa. E para nós darmos continuidade, para dar tempo de encerrar, né? O velho profeta chegou neste homem, mas não queria que o homem fosse andando. Não. O velho profeta deu o jumento selado, porque ele sabia que se o homem de Deus continuasse caminhando na ordem de Deus, ele permaneceria firme. Eu fiquei meditando nisso ontem, né? Que antes de... Parando para analisar, antes de toda morte espiritual, sempre vem a bajulação. Sempre, sempre. Veja, a estratégia do parasita é remover o esforço do justo. Este velho profeta, ele era um parasita. Bajulador. Então ele quer remover o que? O esforço do justo. Ele quer te dar o jumento selado.
Esse jumento é os outros ministérios que não te conhecem. As ofertinhas, os Não, presentinhos, e todo o restante. pessoal, ele quer dar o jumento selado. Esse jumento selado é onde você vai, né, em outro ministério, comer comida que não é a comida da sua casa, e aí eles te dão um jumento selado, a bajulação, Bajulação. porque não te conhece. E você fala, e aqui agora é onde eu quero ficar. Né? Porque foi de encontro ao seu ego, a sua necessidade de descanso, de conforto, para que você pare de andar no caminho difícil. Porque agora, dentro do seu coração, está no lugar onde você é confrontado. Não é por falta de oportunidade, é quando você é confrontado, ou quando a sua vida pessoal é maior do que servir a obra, aí já não presta. Não. Aí você recebe o quê? Um jumento selado. Vê só para concluir, a gente entrar aqui, pastor Jé, né? Então, para que você pare de quê? De andar no caminho difícil. E dependa da estrutura de quem? Dele, daquele, do velho profeta que te ofereceu o jumento selado. Cuidado. Cuidado com as facilidades oferecidas por quem não tem mais o fogo de Deus. E eu não estou aqui falando, né, querendo me exaltar. Ou querendo falar que nós somos melhor que alguém. Não, não é nada disso. Nós temos que falar aqui que a palavra tem que ser pregada como ela é. O tratamento tem que ser conforme Deus direciona. O que é profetizado é o que Deus manda e não o que eu quero ou o que nós queremos. Pastor Gé, nós precisamos entrar em outro tópico. Sim. Porque É que as pessoas hoje não querem mais a correção de Deus. Não quer o amor de Deus. Só o amor. A correção não. Enquanto a palavra do Senhor vai dizer que ele corrige e castiga todo aquele que ele ama. Só que quando vem essa correção, a pessoa fala, não é pra mim não. Continua aí, senão vai longe. Não, é terrível, é terrível. Ai. Bom, nós vamos aqui falar sobre o juízo e a misericórdia. Sim. Né? Ô pastor, o que esse cenário de leão, como eu disse no começo, o leão matou, não dilacerou, ficou perto do cadáver junto com o jumento. Sim, né? Guardando o corpo. Então, o que é esse cenário? O cenário do leão, do cadáver e do jumento, a natureza respeitando a ordem e o homem falhando, nos ensina sobre o verdadeiro temor? É uma pergunta. O que esse cenário do leão, do cadáver e do jumento, a natureza respeitando a ordem e o homem falhando? Porque a natureza respeitou a ordem, sim ou não? Respeitou. Nos ensina sobre o verdadeiro temor, sim ou não? Sim, porque assim como o leão não comeu Daniel na cova dos leões, assim como os corvos que alimentaram Elias no caminho, né? A natureza, para a gente ver, eu vou fazer uma conexão ao que Jesus mesmo disse. Jesus fala assim, olhe para aves do campo. Não trabalham, não fiam, e Deus cuida. E elas louvam a Deus, engrandece a Deus através do seu canto. Então nós vemos que a natureza, o próprio salmista ele vai dizer, né, como ela é a natureza de Deus, Salmo de número 8, criado pelos dedos de Deus tudo, e Paulo também vai dizer que nós conseguimos ver a glória de Deus, que é invisível na visibilidade da natureza, né, daquilo que ele criou, respeitando a ordem de Deus. Porque, né, não age por conta própria, não age com seu ego. E ali o leão guardando, né? Pode ver que ficou vivo o leão e o jumento, eles ficaram vivos. Mas o detalhe é que nenhum fugiu, ficou guardando o cadáver. Ficou guardando o cadáver, enquanto a pessoa ali estava morta, né? E entra o texto também que, se não me engano, foi ontem, foi citado, né? Não tema um homem que pode matar só o corpo, mas tema a Deus que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então, esse cenário, nós vemos a criação de Deus em sua totalidade, tanto a obediência quanto a desobediência. É um cenário de obediência e de desobediência. A natureza obedeceu. E o resultado da desobediência é a morte. É uma lição brutal, pastor Gé. O leão não devorou porque o juízo não era sobre a destruição da pessoa. Não. Mas sobre o cumprimento da palavra. O leão e o jumento foram sentinelas do juízo de Deus.
Estavam ali porque ele era o quê? Sentinela. A comprovação. Porque o texto vai falar que pessoas viram aquela cena. Passaram e viram aquela cena. Tanto que avisou ao velho. O velho não desistiu ainda. O velho, ele provocou a morte, veio a morte, mas o velho, lembre-se, o velho era um narcisista. E isso nos ensina que a criação, toda a criação, obedece a Deus. O homem é o único que tenta negociar. A obediência a Deus é inegociável. Inegociável. Não tem média com Deus. É inegociável. A misericórdia de Deus estava em não deixar o corpo ser devorado. Essa é a misericórdia. O juízo veio, mas a misericórdia de Deus prevaleceu. Provando que a palavra se cumpre. Exatamente. Mas o juízo foi executado para que a igreja, isso aqui é para nós, para que nós, igreja de Cristo, entenda. Deus zela pela sua palavra. Para de brincar com a palavra de Deus. E você que é o ouvinte da palavra de Deus, para de buscar a palavra do homem. Busque em Deus discernimento. O Espírito Santo te dá discernimento para saber o que é de Deus e o que é do homem. Mas entenda, limpa teu coração primeiro para que você não julgue o homem de Deus. Para que você não aponte para o homem de Deus. Porque quando você levantar a mão para o homem de Deus, tua mão seca. Porque aconteceu com Jeroboão. Sim. Porque aconteceu. E a palavra de Deus, em várias passagens, vai nos garantir. Ai daquele que caluniar, que falar. Deus falou assim, ó, não coloque a mão, não fale nada, não faça nada, deixa que eu trato. Foi exatamente isso que se cumpriu ali, ó. Sim. Quando o homem levantou a mão, Deus tratou com ele, secou a mão daquele que é enviado para pregar a palavra verdadeira de Deus. Tá com algum problema, vai orar. Vai orar. Vai orar. Para de deixar a carne falar. Então Deus zela pela sua palavra. E não há patente ou unção passada que proteja quem decide. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado. As pessoas que decidem desobedecer. Veja, Deus zela pela sua palavra. Eu quero deixar isso bem claro. E não há patente ou unção passada. O passado, a unção passada. O velho profeta é exatamente isso. Ele já não tinha mais unção. Ele já era um encostado. Deus já não usava mais. Não quer dizer que ele não foi. Só que ele é uma pessoa estagnada. Ele estava em Betel. Por que Deus não usou ele? Mas ele era um velho profeta. Mas ele queria o que agora? Viver à sombra, à margem de um homem de Deus. Então veio o quê? A inveja matou e o narcisismo tinha que prevalecer. Então entenda que não há patente ou unção passada que proteja quem decide desobedecer. Não. Não adianta. Não é o que você era, o que você foi, se foi usado ou não. Se você desobedeceu, nada te protege. Nada te protege. Nada vai proteger. Nós precisamos tomar cuidado. Sim. Tomar cuidado porque as pessoas hoje colocam no coração, começam a atacar o homem de Deus, achando que não vai ter consequência. Sim, haverá consequência. Haverá consequência. Bom, nós vamos caminhando, já está quase no final, pastor, já a hora passa, voa. Voando. Vamos falar o legado de sangue? Vamos falar sobre isso, que nós vamos encerrar justamente falando das qualidades, né, os adjetivos do velho profeta. Pastor Gé, para nós encerrarmos, como garantir que o nosso legado seja construído sobre a obediência e não sobre a carona do ministério alheio? Porque esse velho fez o quê? Pegou carona. Pegou carona naquele homem de Deus, onde Deus usou, ele ficou ouvindo, falou, opa, é agora que eu não vou ficar estagnado, não. Eu vou pegar carona. Fala aí, pastor Gé. Primeiro, sabendo quem você é, sabendo o seu chamado, sua vocação, realmente conhecendo a Deus, porque a nossa história, ela pode estar sendo escrita agora, mas ela só vai ser contada após a nossa morte. Se nós pararmos para analisar, após a nossa morte é quem vão dizer quem nós éramos. Se a gente prestar atenção em todo funeral, vai ter alguém falando, nossa, mas ele era assim, ela era assim, fazia tanto. É sempre após a morte que a lembrança de quem era, né, se propaga. Então a nossa história, o nosso legado fica, né, após
a morte. E esse legado ele tem que ser construído agora, por conta própria, se ligando em Deus, se revestindo de Deus, fazendo a vontade de Deus, em obediência a Deus. É interessante que se nós analisarmos a cada um que passou na palavra de Deus, a cada personagem ali da palavra de Deus, a cada pessoa, todas elas tiveram uma história, todas elas tiveram um legado. E todos aqueles que desobedeceram a Deus não teve mais geração. Todo aquele que desobedeceu a Deus, a sua geração foi destituída. Mas aqueles que obedeceram, até hoje nós falamos deles. Falamos a sua geração e a sua geração é propagada. Para nós termos um legado, tem que ter obediência. Entender quem é Deus e entender qual é o seu chamado, a sua vocação para com Deus e não para com o homem. Sempre buscar a vontade de Deus. Perfeito. Bom, e aí, para encerrarmos e terminarmos, temos que entender quem é esse velho. De fato, o que Deus quer nos mostrar sobre isso. Esse velho profeta, ele tinha o título. Título de quê? De profeta. Deveria servir a Deus. E por que não foi escolhido para confrontar Jeroboão lá em Betel? O velho profeta era um profeta de Deus que se acomodou na idolatria de Betel. Aí é onde que está. É você estar num lugar e se conforma. A palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Este velho profeta estava lá no lugar de apostasia, no lugar de idolatria, mas estava acomodado. Ele representa uma geração que perdeu o vigor do discernimento e a coragem de confrontar o erro. Muitos estão assim. Ele não foi enviado para confrontar Jeroboão porque a sua omissão anterior, esse que é o perigo de ser omisso com as coisas de Deus, e a sua convivência com o sistema idólatra. Pessoas que estão se sentando na mesma mesa da idolatria, do erro, do pecado. Estão se confrontando ali, sentando, estão se conformados. Ah, não tem problema, vou andar com o meu irmão da religião afro, vou andar com o meu irmão. Não tem problema, eu vou sentar lá, o cara bebe, mas eu não bebo, sou cristão. Ei, esse é o velho profeta. Esse é o velho profeta, né? Então, porque a omissão anterior e a sua convivência com o sistema idólatra o desqualificaram, né, como mensageiro de uma reforma. Não tem, você faz parte de um sistema. Você está dentro do sistema, Deus não vai te usar. Saia de dentro desse sistema. Seja uma pessoa, seja um apologeta. Una-se ao homem enviado de Judá até Betel. Para quê? Pregar contra a idolatria, contra a apostasia. Não se acomode como esse velho profeta. Deus precisou de um forasteiro, o profeta de Judá, para entregar a mensagem pura, sem vínculos com a corrupção local. Então o velho profeta não era falso profeta, era um velho omisso. Passou o seu tempo e ele se conformou. Talvez esse homem não tivesse nem muita idade, mas era velho para as coisas de Deus, porque se apequenou, se acovardou, se acomodou na sua jornada. E aí vem o quê? O narcisismo. Ele já não fazia mais nada, mas ele queria pegar carona na vida de quem fez. Quer levar o crédito por tudo. Quer ainda ser lembrado como um grande homem de Deus. Nem que ele tenha que matar para isso. Em certa parte conseguiu ainda. Mas ele conseguiu. O grande problema é esse. Veja, porque o texto vai falar, o narcisista não tem limites. Ele quer ser enterrado ao lado do homem de Deus para tentar roubar a glória no túmulo. Sim. Até não morreu, mas era eu que estava nos bastidores com ele. Nossa, de quem é esse túmulo? Do profeta. Qual profeta? Qual profeta? Era o profeta de Betel? Porque esse homem, depois que soube que o leão, o jumento, estavam ali, né, zelando pelo cadáver, vamos falar assim. Zelando, não é velando não, tá?
Esse homem falou, dá minha jumenta. Novamente selou o jumento e foi até lá. E qual foi o desejo desse velho profeta? Quando eu morrer, me enterre junto com este homem de Deus, para que meus ossos fiquem junto com ele. Isso é o quê? Pegar carona na glória dos outros. O nosso legado não deve ser construído na proximidade com os outros, irmão, mas na obediência a Deus. E eu quero falar, esse velho profeta se estagnou, desobedeceu, não era mais usado por Deus. Isso nos traz que o narcisista, ele não se converte. Não. Ele continua só pensando nele. Por isso que ele foi estagnado. O narcisista, ele não é convertido, não se converte. A mente dele não permite isso. Isso é uma patologia que precisa ser tratado enquanto há tempo. Ele não se importa com as consequências. Se Não destruir, pra ele tanto faz, tanto fez. E ele não sente remorso, não sente nada. Ele quer prevalecer. Muitas vezes as pessoas usavam o termo narcisista porque a pessoa se achava bonito. Isso aqui. Não, não. Narcisista, ele é uma pessoa que mata, que destrói. E ele não consegue enxergar isso. E ele acha que tá, não. Ele é convencido da existência de Deus. Mas se for possível, ele toma o trono de Deus. Ele quer tomar o trono de Deus. Por cima de tudo. Né? Ele é superior a tudo, ele é superior à sua própria família, à sua própria casa, Só seus ele tem próprios razão. filhos. Só ele tem razão. Ele manipula. Ele manipula. Olha, eu sou psicanalista. Estudar a mente me permitiu ajudar muitas pessoas. Porque nem tudo é espiritual. Não. Nem tudo é espiritual. E por que eu fiz, então? Me formei nessa área. Porque eu precisava ajudar pessoas. Eu, como pastor Gé, eu entendo que nem tudo, principalmente hoje nessa geração, nem tudo é espiritual. Por mais que nós sejamos espirituais, nem tudo é espiritual. E aí nós vamos ver muitas confusões de pessoas sendo enganadas por conta de não ter o discernimento. Mas enfim, se o nosso legado, como eu disse, não deve ser construído na proximidade com os outros, mas na obediência a Deus. Obedeça que Deus vai te usar. Sim. Você não pode estar espiritualmente 99%. E mesmo ainda, se uma hora você se cansar, a palavra do Senhor já vai deixar bem claro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que Deus mandou você ir, que você mandou seguir. E se você um dia parar, cansou, encontrou a sombra de carvalho, só você falar, Senhor, me ajuda, pega na minha mão. Não espera o velho profeta chegar para poder te matar. Porque enquanto você estiver na sua sombra de descanso, o inimigo ele vai levar um velho profeta para a tua vida para te destruir. Se você não tem fogo hoje, não tente encostar em quem tem. Se você não tem fogo hoje, não tente encostar em quem tem. Você precisa acordar e você precisa buscar sua própria chama. E é como? Mortificando a carne. Andar em obediência ao que Deus está falando. O que o texto nos ensina, confirma em 2 Reis 23. Esse camarada conseguiu, o velho conseguiu ainda. Conseguiu. Lá em 2 Reis, 23, vai nos falar que Deus ele vê tudo. Até o que está escondido na sepultura. Tudo. Até o que está. Porque a sepultura, o rei Josias, quando assumiu, falou, não mexa nisso aí. Não mexa nesse túmulo. Não mexa nessa sepultura, não mexa nesse túmulo. Como todos foram queimados lá pelo altar, conforme a profecia, esse daí não toque nesse. Então nós precisamos entender uma coisa. Não seja um parasita da glória alheia. Para de ser imitadores de pessoas que estão na mídia. Não seja um encostado. Não seja um encostado. O que é isso? Onde aquele cara famoso está? Eu tô. O pregador tá? Eu tô. Ah, não. Até o trejeito, é igual. Toma jeito, irmão. Para de ser o velho profeta. Para de se encostar nos ossos dos outros. Querer a glória.
Construa a sua própria história, uma história de fidelidade ao que Deus te ordenou. Ande na obediência. Lembre que basta 1% para te matar, 1% para te destruir. E não se preocupe, continue vivendo e dando aquilo que Deus mandou você falar. Não se importa se os outros estão achando que é indireta, que isso, aquilo, outro. Cada um pode achar o que for. O que importa é a tua vida com Deus. O que importa é você não morrer na caminhada. O que importa é você cumprir o que Deus está mandando. Né? Se a pessoa ouviu, amém. Se a pessoa deu crédito, amém. A Bíblia vai falar isso. Agora, se a pessoa resolve levar para o pessoal, quando a palavra é confrontada, e não tratar a área que foi confrontada, o resultado é o quê? É morte espiritual. E você morre espiritualmente, e aonde você vai, um frio, um gelado espiritual, você mata outras pessoas. Sim. Você destrói igrejas. Destrói. Destrói. E como? Destrói igrejas. Né? Pastor Jé, suas considerações finais para nós irmos embora. Bom, vamos encerrar. Eu quero encerrar, né, citando essa parte de legado, né, como foi dito aqui. Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias, andava junto, mas em nenhum momento ele quis ser igual a Elias. Tanto é que no fim da carreira de Elias, antes dele ser arrebatado, Eliseu fala: eu quero o dobro do que você tem. Eu não quero ser igual. Não quero ser igual. Eu quero o dobro da unção. Quero dobrada, né? Porque eu não quero ser igual. Porque você é você e eu sou eu, né? Parafraseando aqui. Então, que nós venhamos aprender, primeiramente, antes de tudo, ser obediente a Deus, ser obediente à palavra de Deus. Doa em quem doer, falar sempre a verdade. E a verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se permanecer na verdade, se permanecer no Filho, você tem vida, né? E para encerrar também quero agradecer, né? Vou deixar meus agradecimentos aqui por ontem, que ontem acabei não falando nada, não agradeci como deveria agradecer aos mimos, aos presentes, Perfeito, porque, pastor Jé, né, perfeito. não, eu não me considero um merecedor e ainda tudo que eu faço é muito pouco. Não acho que tá no nível que muitos acham. Não acredito nisso, mas quero agradecer pelos presentes. Estou até usando agora, ó, presente de ontem. Ontem foi Eu o também dia estou do. usando presente. Aí. Ó. Ontem foi o dia do pastor, né? Então quero agradecer, que Deus abençoe a vida de todos vocês que lembraram, o carinho, as mensagens, as postagens e os mimos, né, que nós ganhamos. Que Deus abençoe a sua vida e creia em Deus, obedeça a Deus, né? Se alimente da palavra, coma a Bíblia e você realmente vai ter uma vida pautada na vontade de Deus. Perfeito. Claro, não tem como não agradecer. A luta de um pastor, muitas vezes ela é solitária, cercada de muita gente. E não é fácil. Não é fácil, né? As acusações, calúnia, perseguição, muitas vezes daqueles que você ama. Um pastor, ele ama toda a ovelha. Mas o pastor não pode ser cego para as ordens de Deus. E quando você vê, se depara com uma igreja lotada, com pessoas que tiraram tempo para agradecer pela sua vida, palavras que nos dá força, nos dá ânimo, né? Já é muito melhor, né, do que qualquer presente caro. Afinal de contas, né, a gente não espera gratidão. Também a gente não Não, espera reconhecimento. Mas ver que um rebanho ele está agora reconhecendo, né? né, não é o rebanho, ele olha para o seu pastor, para os seus pastores e agradece pela condução para com a vida com Deus. Então esse já é o prêmio nosso. A nossa jornada é conduzir um rebanho até o reino celestial. Essa é a nossa obrigação. Enquanto tiver fôlego e força que Deus nos dá, nós vamos estar fazendo isso. E obrigado pelos mimos, pelos É, caras. Olha, Deus abençoe a vida de cada um. Essa mulherada da igreja é terrível, né? terrível. Amém? E eu finalizo agora com uma reflexão.
Essa história, meus irmãos, nos mostra que, embora o velho profeta tivesse a oportunidade de se arrepender e se levantar ao lado da verdade, ele escolheu a mentira, que protegia o seu status e conforto. Não escolha o lado da mentira, não. Não escolha o status e conforto. Talvez você está vivendo a sua verdade, mas olha lá no fundo se essa sua verdade é a verdade de fato. É um alerta para todo ministro sobre o perigo do narcisismo espiritual e da acomodação que paralisa a obra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês, nossos seguidores, que Deus abençoe ricamente. Né? Nosso bate-papo tem crescido. A gente não está aqui para debater, a gente está para discutir, falar o que a Bíblia fala, trazer sim uma exortação, uma reflexão para a sua vida. Porque Deus vai levar você até esse vídeo a um momento que você precisa, porque Deus não desampara. E você vai poder ouvir a voz de Deus. A Voz e Mídia está aqui unicamente para transmitir a voz de Deus através das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Fique em paz em nome de Jesus. Beleza.